Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina, você tá no canal do Eu Organizado. E agora, nesse vídeo, eu quero ler para vocês em voz alta, em português, traduzindo o teste do cronotipo, para que vocês possam acompanhar e fazer o teste aí na sua casa. Quem me acompanha há mais tempo já sabe o que é o teste do cronotipo, mas caso você não saiba, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os 2 outros vídeos que eu já fiz sobre o teste do cronotipo. Eu vou deixar aqui também o link para que vocês façam o teste do cronotipo e a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Eu tô com o teste aberto aqui na minha frente e o que eu vou fazer é ler pergunta por pergunta em português, dizendo quais são as respostas. O que eu quero que você faça aí desse lado é abrir o teste do cronotipo em alguma outra janela ou no celular enquanto você vê esse vídeo, para que eu possa guiar você pelo teste original e você vai marcando as suas respostas aí enquanto eu vou lendo as perguntas aqui. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo porque muitas pessoas disseram que tem dificuldade de ler em inglês, não tem um conhecimento de inglês amplo o suficiente para fazer o teste de uma maneira autônoma, mas o teste do cronotipo mais confiável é o teste original em inglês, porque quando você abrir ele aí no seu computador ou no seu celular, você vai ver que conforme você marca as respostas, ele já vai computando os seus resultados. Você não tem que fazer nada manualmente com o teste. Essa é a melhor forma possível de vocês fazerem o teste do cronotipo. Certo? Então vamos lá. Abre o teste aí, que eu vou abrir o teste aqui. Você vai ver que tem uma barra, você vai ver que tem uma linha cinza escrito 0% lá em cima da tela. E a primeira pergunta é, na verdade a primeira pergunta é uma afirmação e você vai responder se é verdadeira na primeira opção ou falsa na segunda. O som ou a luz mais suave, o som mais fraco ou a luz mais suave consegue me manter acordado ou acordada? Essa é uma boa pergunta, faz tempo desde que eu faço o teste. Hoje em dia eu acho que sim. Então você vai marcar a primeira resposta se for verdadeira, a segunda se for falsa. Segunda pergunta, segunda afirmação. Uma boa parte do teste do cronotipo são frases que você vai confirmar se é verdade ou se não é, e de vez em quando tem umas perguntas aqui. Comida não é uma grande paixão minha. Logo, se comida for uma grande paixão sua, você vai marcar falso. Você vai marcar verdadeiro se essa frase faz sentido para você. Conforme você for fazendo as perguntas, você vai clicando em Next, que é o botãozinho azul do lado direito. Nesse momento, a sua tela do teste do cronotipo deveria estar marcando 7%, que aquela linha ali em cima, que era cinza, vai ficando azul conforme você vai fazendo o teste. Terceira frase. Eu geralmente acordo antes do meu alarme tocar. Quarta frase. Eu não consigo dormir em avião nem com máscara, né, em cima do rosto, nem com aqueles negocinhos do ouvido. Eu sei que algumas perguntas do teste do cronotipo não são muito feitas para o contexto do Brasil. Eu, pelo menos, não ando tanto de avião assim, mas você pode pensar em você andando no ônibus, né? E se você consegue dormir no ônibus ou não. 14%, porque eu já perdi a noção de qual é o número das perguntas. Eu geralmente fico muito irritado ou muito irritada quando eu estou cansada. Eu geralmente fico muito irritado por causa de fadiga. Fadiga, exaustão, é uma coisa que te deixa irritada? É uma coisa que te deixa assim, tipo... sai daqui? Você vai marcar verdadeiro ou falso. 17%. Próxima pergunta. Eu geralmente me preocupo sem muito motivo. Eu me preocupo sem causa, por causa de pequenos detalhes. Eu me preocupo muito por causa de pequenos detalhes. Verdadeiro ou falso? 21%. Eu já fui diagnosticada por um médico ou autodiagnosticado como tendo insônia.
Ou seja, você já foi diagnosticado como uma pessoa que tem insônia, sim ou não? 24%. Na escola, eu era muito ansioso ou muito ansiosa por causa das minhas notas. 28%. Eu geralmente fico acordada de noite ou acordado de noite, pensando sobre o que já aconteceu no passado ou pensando sobre o que pode vir a acontecer no futuro. Aquelas pessoas que vão dormir e aí bate a cabeça no travesseiro, a mente bate a cabeça e a mente começa a se agitar e a pensar em milhares de cenários. Verdadeiro ou falso? 31%. Eu sou uma pessoa perfeccionista. Verdadeiro ou falso? 34%. Se você não tiver nada para fazer no dia seguinte, supondo amanhã, você não tem nada para fazer amanhã, e você se deu permissão para acordar na hora que você quiser, que horas você acordaria? Antes das 6:30 da manhã? Entre 6:30 da manhã e 15 para as 9 da manhã? Ou depois de 9 horas da manhã? Ou seja, amanhã é um dia que você não tem nada para fazer, você vai dormir até a hora em que o seu corpo quiser. Que horas seria isso? Primeira opção, antes das 6:30, entre 6:30 e 8h45 ou depois das 9 horas? 38%. Quando você levanta da cama, numa certa hora, você geralmente usa alarme? Ou seja, você precisa usar alarme para sair da cama? A primeira resposta diz: eu não preciso. Eu acordo sempre na hora certa, mesmo sem despertador, mesmo sem celular, mesmo sem nada. A segunda opção, que é a do meio, diz: eu uso o alarme e geralmente eu aperto soneca uma vez ou nenhuma vez. E a terceira opção embaixo diz: eu uso o alarme, eu uso um alarme reserva e eu geralmente aperto o soneca múltiplas vezes, né? Ou seja, a pergunta quer saber se você se identifica como uma pessoa que precisa usar alarme, e aí cada uma das três opções descreve um desses cenários. Bom, quando preciso acordar numa hora bem determinada, eu coloco o alarme, mas hoje em dia eu geralmente não preciso apertar mais o soneca. Quando o alarme toca da primeira vez, eu levanto. Essa é a opção B daquela pergunta. O seu teste deve estar agora em 41%. Que horas você acorda aos fins de semana? Na mesma hora que você acorda no dia de semana, ou seja, você acorda de segunda a sexta no horário e sábado e domingo você acorda neste mesmo horário. Você acorda por volta de 45 minutos a 1h30 depois do seu horário de durante a semana. Ou você acorda pelo menos 1h30 depois do seu horário de durante a semana. Ou seja, pensa no seu sábado, pensa no seu domingo. Se você acorda um pouco depois do seu horário normal de segunda a sexta, você vota na opção do meio. Se você acorda pelo menos 1h30 depois, do tipo, eu acordo 6 horas da manhã de segunda a sexta para trabalhar, mas no fim de semana eu acordo sempre depois das 9. Essa é a opção 3. E a primeira opção é se você acorda apenas no mesmo horário sempre. Eu vou mostrar como é que tá o teste aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Peraí. Aqui, ó. Vamos ver. Agora, o teste está em 45%. Certo? 45%. Você geralmente experiencia jet lag? Isso é uma outra coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Que é a mudança de fuso horário. Quando você vai para um lugar com um fuso horário diferente, você, primeiro, sempre se fode para conseguir se adaptar. É um custo se adaptar. Resposta 2. Você geralmente se adequa no máximo em 48 horas, em 2 dias. Ou opção número 3, você sempre se adapta facilmente. Eu acho essa pergunta um pouco difícil de responder para a maioria das pessoas, porque a gente não tem mesmo um hábito de precisar mudar, de ficar viajando, de ter muitos fusos horários diferentes. Mas eu quero que você pense, caso essa pergunta também não faça muito sentido para você,
eu quero que você pense na última vez que você dormiu muito tarde ou que você trocou o dia pela noite. Tipo assim, foi dormir 5 da manhã, foi dormir 6 da manhã. Pensa numa situação atípica dos seus últimos meses que fez com que você precisasse, assim, voltar para os trilhos do seu horário. Seja um dia que você trocou o dia pela noite, seja um dia que você foi dormir muito tarde. Geralmente, quanto tempo leva para você se adaptar de volta para o seu horário? É mais ou menos isso que eu sinto que essa pergunta quer saber. 48% do teste. Qual é a sua refeição favorita? Eu quero que você pense no período do dia da sua refeição favorita e não no menu, não na comida em si. Café da manhã, opção A. Almoço, opção B. Jantar, opção C. Breakfast, lunch ou dinner. 52%, estamos chegando na metade. Se você fosse fazer o vestibular novamente, que cenário horrível, e você pudesse escolher o horário do dia que você ia fazer o teste do vestibular, para que você estivesse o mais concentrado possível, qual momento do dia você estaria o mais concentrado, o mais concentrada possível para poder fazer o teste do vestibular? Bem cedo de manhã, no início da tarde ou no meio da tarde? Escolhe a opção que faz sentido para você. 55% do teste. Se você pudesse escolher qualquer momento do dia para fazer um exercício físico intenso, para fazer uma sessão, uma série na academia, que horas seria? Antes das 8 da manhã, entre 8 da manhã e 4 da tarde ou depois das 4 da tarde? Eu escolheria depois das 4 da tarde, porque de manhã, no meu nível de sedentarismo, eu ia ficar assim, arrasada. Qual é a parte da sua manhã em que você está mais alerta? A pergunta nem diz manhã oficialmente, mas eu que estou colocando aqui. Você geralmente está mais alerta entre 1 e 2 horas depois que você acordou, entre 2 ou 4 horas depois que você acordou, ou só depois de 6 horas de você ter acordado? Essa pergunta não é para que você pense na hora que você acorda, mas qual é a quantidade de tempo que tem que passar entre a hora que você acorda e a hora em que você está mais esperto, em que você está mais ligado. Quanto tempo que passa entre uma coisa e outra? É para medir se você acorda no 220, com fogo total, ou se você precisa de mais tempo para fazer isso acontecer. Eu marcaria a primeira opção, porque entre 1 ou 2 horas depois que eu acordei eu já estou pilhadíssima. Pergunta da porcentagem 62. Se você pudesse escolher um período de trabalho no seu dia de só 5 horas consecutivas, ou seja, você pode escolher 5 horas de segunda a sexta consecutivas para trabalhar e você trabalharia apenas essas 5 horas de segunda a sexta consecutivas. Em que período do dia você iria alocar essas 5 horas? Entre 4 da manhã e 9 da manhã, direto, é para trabalhar de 4 às 9 da manhã na primeira opção. Para trabalhar de 9 às 2 da tarde na segunda opção, ou para trabalhar de 4 às 9 da noite na terceira opção. 66%. Você se considera uma pessoa, primeira opção, que pensa com o lado esquerdo do cérebro, ou seja, uma pessoa analítica, uma pessoa estrategista? Opção B, uma pessoa balanceada? Ou opção C, uma pessoa que pensa com o lado direito do cérebro, uma pessoa criativa e cheia de insights? Eu realmente me considero uma pessoa balanceada, eu sou tão racional quanto criativa, acho que na mesma proporção. 69%. Você geralmente tira soneca? Eu podia dizer cochilo, mas soneca é uma palavra foda. Nunca. De vez em quando no fim de semana. Ou, se eu tirasse uma soneca, eu ia ficar acordada a noite inteira. Ou eu ia ficar acordado a noite inteira. Eu realmente quase nunca tiro uma soneca. Bom, 72%. Se você tivesse que fazer uma atividade física muito intensa, como fazer uma mudança de casa, né? Assim, vou
arrumar todos os móveis e vamos fazer uma mudança e vamos carregar peso, esse tipo de coisa. Que horas do dia você faria isso para que você tivesse o máximo de eficácia possível? Primeira opção, entre 8 e 10 da manhã. Segunda opção, entre 11 da manhã e 1 da tarde, ali na hora do almoço. Ou terceira opção, entre 6 e 8 da noite. Eu sei que algumas dessas perguntas são repetitivas, às vezes são detalhes que a gente não tá muito acostumado ou muito acostumada a pensar, mas vai com seu coração. Em relação à sua saúde, qual dessas frases é a mais verdadeira? A pergunta que está no 76% do teste. Primeira frase: eu faço escolhas saudáveis quase o tempo todo. Segunda frase: eu faço escolhas saudáveis às vezes. Ou eu luto para fazer escolhas saudáveis. Ele está dizendo escolhas saudáveis em relação à sua saúde como um todo. Exercício, alimentação, né, beber água, essas coisas. A primeira opção é se você se considera super saudável, super fitness. A opção B é se você faz opções, se você escolhe coisas saudáveis de vez em quando. E a opção C é se você realmente ainda está lutando para fazer escolhas saudáveis. 79%. Qual é o seu nível de conforto com riscos? O quão confortável você está em correr risco? Pouco, médio ou muito? É uma pergunta sem contexto, né? Que tipo de risco? Existem muitos riscos que a gente pode tomar na vida. Mas você vai marcar a primeira opção, que significa baixa, se o seu nível de conforto com coisas que são novas, que são fora da sua zona de conforto, for um nível de conforto baixo. Ou seja, quanto menos aventureiro ou menos aventureira você for, mais você vai marcar a primeira opção. Se você é uma pessoa que vira e mexe, faz coisas fora da sua zona de conforto e toda hora você está correndo um risco, você vai marcar a opção C. Se vocês tiverem dúvida, se alguma coisa não ficou clara, pode comentar aqui no vídeo, tá? 83%. Você se considera uma pessoa A, orientada para o futuro, com metas e planos muito claros, ou uma pessoa informada pelo passado, esperançosa sobre o futuro e que espera sempre viver no momento presente? Opção C, uma pessoa apenas orientada pelo momento presente. Eu só faço o que é bom para mim agora. Ou seja, você é uma pessoa orientada pelo futuro, você é uma pessoa balanceada que pensa no futuro, aprende com o passado, mas tenta viver no momento presente? Ou você é uma pessoa, aí aqui já é a interpretação da Ana Carolina, impulsiva, que faz apenas o que você quer fazer agora, sem muita consideração pelo que vai acontecer depois ou pelo que aconteceu antes. 86%. Como que você era quando você era um estudante? Pode pensar na sua época de escola ou na sua época de faculdade. Vou descrever as 3 opções. Estrelar, um estudante absolutamente nota 10. Sólido ou slacker, né? Que significa assim, merda. Aquela pessoa que ficava em recuperação, que passava raspando, que repetiu, qualquer coisa assim. Eu era opção C, total. Assim que você acorda de manhã, como que você se sente? Opção A. Pilhadaça, é a opção A. Muito pilhada, com estrelas nos olhos. Você acorda no 220. Opção B. Um pouco lenta ou um pouco lento, um pouco grogue, porém não confuso. Você só tá um pouco devagar. Ou opção C. Completamente grogue, parece que os seus olhos são feitos de cimento, de tanto que o seu olho fica fechando. 93%. Como que você descreveria o seu apetite na primeira meia hora depois que você acorda? Acordou, naquela meia hora como é que você tá? Com muita fome, com fome ou sem fome nenhuma? Qual é a frequência com a qual você sofre dos sintomas da insônia? Raramente eu sinto insônia, só quando eu tô me ajustando a um novo fuso horário.
Ocasionalmente, quando eu tô estressada, quando eu tô ansioso, quando eu tô assim num momento um pouco mais difícil pra mim, aí eu fico com insônia, ou cronicamente. A insônia vem como se fosse em ondas, né? Você sempre tá tendo alguma questão, algum problema de insônia. Insônia pra mim nunca acontece, é um sinal assim inexistente. Consegui o meu resultado, tentar mostrar aqui pra vocês. I got better. Como eu já sabia, esse vídeo ficou longo, mas eu tinha prometido pro pessoal lá no Instagram que eu ia gravar um vídeo ensinando e traduzindo as perguntas do teste do cronotipo em voz alta. Espero que tenha ajudado vocês. E em breve eu volto aqui com mais conteúdos sobre organização, sobre rotina. Se você quiser ver alguma coisa específica legal nesse canal, me conte aqui embaixo.